Fala, chega junto, cai dentro, fecha comigo e bate de frente. Diretoria apoia Domi e aprova o rodízio, que vai permanecer. Mesmo abaixo das expectativas, Gabigol já está entre os 20 maiores artilheiros da história do Brasileirão. É o 17º e uma das maiores promessas do futebol brasileiro. Treina pela primeira vez com o time principal do Mengão. Ficou curioso, né? Então te prepara porque a partir de agora é tudo nosso. Mengão vem pisa do ataque, ajeitou, bateu, golaço! Gol! Este que é mais um quadro da playlist Tudo Sobre Flamengo. Já chega largando aquele like. Se você quiser permanecer sempre muito bem informado sobre tudo que acontece no Flamengo, tá vendo essa marca d'água aqui? Esse botãozinho vermelho no seu computador? Ou então essas letrinhas vermelhas abaixo do seu vídeo no seu smartphone? Então, esse é o botão inscreva-se. Clique no botão inscreva-se no canal, assinale o sininho e fique sempre por dentro de tudo que rola no Mengão. E se você quiser me seguir nas redes sociais, ó, o link tá na descrição do vídeo e aqui no alto da sua tela. Mas vamos lá com a informação, até porque tem muita informação, então peço que você acompanhe este vídeo até o final. E na reapresentação dos jogadores neste domingo, houve também uma reunião da cúpula do Flamengo no sentido de aparar arestas com relação a insatisfações internas e também de pressões externas com relação à política de rodízio implementada pelo técnico Domenech Torrent no Flamengo. No início, muita gente torcendo o nariz, eu ainda faço aquela questão de o que é rodízio exatamente e o que é barração, porque tem diferença de uma coisa para outra. Existe barração, sim, no time do Flamengo, e existe também a política do rodízio, só que o Domi, né, conforme é um cara muito bem articulado e inteligente, quer colocar tudo no mesmo balaio para não gerar milindres no elenco do Flamengo. Vou dar até o exemplo do Gabigol. Gabigol, ele não viajou para Salvador, onde o Flamengo goleou o Bahia no Pituaçu por 5-3. Rodízio. Poderia até ter viajado, se fosse o caso, entrar, mas ainda não estava plenamente recuperado da entorse no tornozelo esquerdo. Fora o fato de que também ficou alijado dos treinamentos. E isso, lógico, que gera um problema físico. Ele fica fisicamente aquém dos demais jogadores. Com isso, a comissão técnica, o Domi, até orientado, a decisão não foi só dele, diga-se de passagem, né? A preparação física e a fisiologia endossaram essa decisão de deixar o jogador no Rio de Janeiro para que ele aprimorasse a forma física. A parte física é extremamente importante para o Gabigol, para que ele até aumente a sua eficiência nas finalizações, né? Tenha mais explosão, possa levar a melhor no 1 contra 1 com os zagueiros adversários. Mas, na partida diante do Fortaleza, neste sábado, ele ficou no banco de reservas, mesmo passado uma semana inteira se preparando para a partida. Isso, para mim, é barração, porque não havia nenhum problema médico, não havia nenhum problema do ponto de vista físico. Para mim, isso foi, vamos dizer assim, uma opção do treinador e que eu acho perfeitamente válida, até porque o jogador que atuou na função, né, e na posição, no lugar do Gabigol, que foi o Pedro, foi muito bem, um dos destaques na goleada sobre o Bahia, marcou 2 gols dos 5 que o Flamengo fez no Pituaçu. Então, vamos dizer assim, o treinador estaria respaldado para dizer, não, eu quis manter o Pedro. Cara, isso é a opção dele, ele pode chegar e falar isso, olha, eu mesmo com o Gabigol à minha disposição, podendo começar jogando, ele podia começar jogando, eu preferi colocar o Pedro. Mas ele prefere colocar tudo isso no mesmo balaio. Vou até fazer um vídeo, né, falando a respeito disso, na playlist Comentários Sem Freio, né? Rodízio versus barração, né? E o que dá certo e o que não dá nessa circunstância. Mas fato é que a diretoria deixou muito bem claro isso em reunião com o próprio treinador, de que apoia incondicionalmente os métodos utilizados por ele. Ou seja, deu carta branca para que ele mantenha o rodízio no elenco do Flamengo e esse rodízio deve ser feito também diante do Fluminense. Gabigol deve voltar a ser titular, né? O Léo Pereira deve atuar na zaga diária no lugar do Gustavo Henrique, ao lado do Rodrigo Caio, né? O René pode ocupar novamente a lateral esquerda. O Thiago Maia deve voltar ao meio-campo, acredito que no lugar do William Arão. Então essas alterações
devem ser feitas para a próxima partida. Pode esperar aí pelo menos 4 alterações por jogo. Aquilo que o Mr. Jorge Jesus fazia, né, no ano passado, esgarçava o time. Ele não tinha esse negócio de poupar jogador. Não existia isso. E tem torcedor que aprova isso, que endossa isso, que concorda com isso. Isso é questão de ponto de vista. Eu não acho que nem o cara tá certo, nem o Jorge Jesus tá certo e nem o Domi tá certo. São maneiras diferentes de se trabalhar, são metodologias diferentes de trabalho, né? Todo mundo lembra que com o Jorge Jesus teve uma porrada de jogador aí estancando o problema físico nas primeiras semanas porque não suportaram a carga de treino e o Domi fala, não, que é jogo quarto e domingo, mas quando o Mister assumiu também era jogo quarto e domingo, Flamengo envolvido em 3 competições distintas, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, né? O Flamengo ficou no caminho na Copa do Brasil, mas o Brasileirão e a Libertadores, Mengão meteu no bolso e eu espero que com essa nova política, com esse rodízio implementado, o Domi também tenha o mesmo sucesso ou um sucesso ainda maior. Eu falei sobre Gabigol e muita gente reclama e até muita gente foi da opinião que ele deveria sim ser barrado para a permanência do Pedro. Principalmente depois da partida diante do Bahia, muita gente se manifestando nas redes sociais, muito torcedor se manifestando que o Gabigol tinha que ficar no banco de reservas, tomar um chazinho de banco. E aí, esses mesmos torcedores depois se insurgiram de que Gabigol não pode ser reserva e tal. Fato é que Gabriel Barbosa está abaixo daquilo que a gente sabe que ele pode render pelo Flamengo. Não obstante, nas 4 últimas partidas em que o jogador esteve em campo, 4 gols foram marcados, ou seja, 1 gol por jogo, né? Uma bela média, né? Nas 4 últimas rodadas do Gabigol, lembrando que ele não enfrentou o Bahia, não foi sequer relacionado para a viagem e, diante do Fortaleza, entrou no segundo tempo. Vai dizer, mas 2 foram de pênalti. Meu irmão, pênalti também é gol, também conta para a estatística. Então, ele é artilheiro do Flamengo com 4 gols, é o artilheiro na temporada, né, com 13, e também, né, é o artilheiro do elenco, com 58 gols, né, que ele marcou desde que chegou ao rubro-negro. E já está no rol dos 20 maiores artilheiros da história do Brasileirão, e do Brasileirão unificado, né, aquele que considera Taça Brasil, Robertão, Taça de Prata, antes da instituição do Campeonato Brasileiro, a partir de 1971. Aliás, por falar em 71, este é o número de gols do Gabigol. Ele tem 71 gols, juntando Santos e Flamengo. E com isso, o jogador está na 17ª colocação. Né? Vai ser muito difícil aí chegar na maratona da frente, né? Lembrando que o maior artilheiro da história, né, dos campeonatos brasileiros é Roberto Dinamite, que tem 190 gols, amigo. É muito gol. Mas dá para ele entrar entre os 10 primeiros, né? A distância dele aí para os 10 primeiros é de pouco mais de 20 gols. Se ele tiver o desempenho que ele teve no ano passado, ele encerra esse campeonato brasileiro entre os 10 maiores artilheiros da história do Brasileirão. Nos pontos corridos, ele também está muito bem, obrigado. Se eu não me engano, ele é 6º ou 7º. Mesma colocação, né, da artilharia na história do Brasileirão pelo Flamengo. Ele que está atrás do Dejan Petkovic. Né? Nos pontos corridos pelo Flamengo, ele está empatado com o Léo Moura e só perde para Renato Abreu, Renato Atômico, que tem 40 gols, juntando os 25 do ano passado pelo Brasileirão. E os 4 que ele fez esse ano são 29 gols, mesmo o número de gols do Léo Moura. Tá bem, o nosso querido Gabigol. Agora, na história do Brasileirão, né, pelo Flamengo, isso aí ele não chega mesmo, cara. O Zico tem 135 gols anotados com a camisa do Flamengo na história dos campeonatos brasileiros, desde que ele começou a disputar, se eu não me engano, o primeiro campeonato brasileiro do Zico foi em 74, né? De 74 a 89, amigo. Não é brincadeira não, em 15 temporadas, lembrando que ele ficou 2 anos fora e mais quase 1 ano afastado por conta da gravíssima lesão no joelho, né, provocada pelaquela entrada criminosa do Márcio Nunes, né, do Bangu. Então ele ficou de molho aí, podemos dizer aí que dos 15 campeonatos brasileiros, né, ele não disputou 2 e 1 acabou, né, praticamente não disputando. Então o Zico é um fenômeno. Aí, meu irmão, se ele ficar abaixo do Zico, a gente pode falar que ele é o primeiro, porque o Zico é hors concurso, não entra na comparação.
E por falar em Zico, Orconcur, né, base, uma promessa do futebol brasileiro, não é do Flamengo não, hein? Do futebol brasileiro, treinou pela primeira vez com o elenco principal. Trata-se do zagueiro Gabriel Noga, jogador de 18 anos e que no início da temporada assinou a renovação de seu contrato com o Flamengo até dezembro de 2024. A multa rescisória do jogador é de 50 milhões de euros. Ele é considerado a maior promessa para a zaga diária do futebol brasileiro. Por isso que eu disse uma das maiores promessas do futebol brasileiro, né? Levando-se em consideração todas as posições, todas as funções. Na zaga, ele é o mais promissor talento das seleções brasileiras de base. Conquistou diversos títulos aí, categoria sub-15, sub-17, também com apenas 17 anos, já no sub-20 do Flamengo. Foi campeão brasileiro, campeão da Supercopa do Brasil na categoria. O moleque é muito bom de bola. Ele que apesar de não ser muito alto, ele tem 1,83 m. Tem 18 anos, ainda pode crescer, né? Mas ele tem uma impulsão muito grande, né? Tem uma capacidade de impulsão muito grande, ou seja, é bom na jogada aérea, extremamente habilidoso. É o tipo do zagueiro que joga de terno, né? Não é zagueiro de dar chutão, aquele zagueiro, como gosta de dizer Vanderlei Luxemburgo, e ele ficou extremamente entusiasmado. Ao todo foram 2 jogadores do Sub-20 que fizeram esse trabalho que na verdade é um intercâmbio, uma experience que é feita pelo Flamengo para integrar os jogadores da base e até dar mais motivação para que eles possam se destacar no Sub-20 e dessa forma ganharem este prêmio de treinarem com os seus ídolos, os jogadores do time de cima. Mas a verdade é que o Gabriel Noga tá pedindo passagem. O jogador é muito bom de bola e digo mais, tem talento suficiente para ser melhor que Gustavo Henrique, Léo Pereira, né? É bom jogador e tomara que futuramente possamos tê-lo aí relacionado no banco de reservas e que possa ser integrado de maneira definitiva ao elenco principal do rubro-negro antes que seja vendido, né? Porque eu quero ver ele com a camisa do Flamengo no time principal, porque já tem clube, né, europeu grande de olho, ó, Real Madrid, Barcelona, PSG, todos esses times aí já fizeram sondagens ao jogador, mas o Flamengo soube amarrar muito bem esse novo contrato, colocando uma multa elevadíssima para zagueiro, né? Lembrando que os zagueiros mais bem vendidos do futebol brasileiro são os 2 do Flamengo, né? Ano passado, Léo Duarte, 10 milhões de euros ao Milan, e este ano, Pablo Mari, 16 milhões de libras ao Arsenal da Inglaterra. E você, o que você acha? Você acha que o Noga já merece uma oportunidade? Você que o conhece da categoria de base, já ouvi jogar e o moleque é muito monstro. E ó, além de talento, tem personalidade, hein? Tem atitude, mete braçadeira de capitão e tudo. E o Gabigol, você acha que ele ainda precisa evoluir, mas tem que ser titular diante do Fluminense? E sobre o rodízio, você é contra ou a favor do rodízio? Acha que a diretoria está certa em dar essa moral pro Domi e dirimir internamente e até de maneira externa para a torcida e para crítica algumas reservas com relação à prática implementada pela comissão técnica catalã? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser me seguir nas redes sociais, ó, o link está na descrição do vídeo e aqui no alto da sua tela. E se você quiser ajudar no fortalecimento do canal, agora temos o Clube de Membros. Com uma pequena contribuição mensal, você ajuda no fortalecimento do canal, além de também aumentar ainda mais a qualidade do nosso conteúdo. Mas se você não tiver condição de contribuir, não tem problema. Tá vendo essa marca d'água aqui? Esse botãozinho vermelho no canto do seu computador, ou então essas letrinhas vermelhas aqui abaixo do seu vídeo, no seu smartphone, este é o botão inscreva-se. Clique no botão inscreva-se no canal, assinale o sininho e, além de contribuir ainda mais para o crescimento do canal, você também permanece sempre muito bem informado sobre tudo que rola no Mengão. Não saia sem antes deixar o seu like e não vá embora. Tá vendo uma dessas janelas que abriram aqui na sua tela? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal através de uma de nossas playlists, combinado? Despertando paixões, movendo multidões, este é o Mengão.